Paciente de 50 anos de Vai falar idade, normal que ele pega. apresentando uma lombocetalgia bilateral, mas bem pior à esquerda, né, com trajeto da raiz de L5 e S1, esquerdas principalmente. Nós estamos a nível de L5S1 aqui, né? Isso, nós estamos Então aqui, lado esquerdo, né? Isso, lado esquerdo é aqui onde está certinho. Ó. Perfeito, aí, estou pegando bem aqui. Então, a raiz de S1, essa raizinha aqui, ó. Vamos baixar um pouquinho aqui, ó. Você vê aqui, ó. Vamos olhar ali à esquerda. Ali tá vendo o estrangulamento? Isso, aqui, estrangulamento bem aqui, ó. Vem normal, estrangulamento aqui, ó. Estrangula a raiz de S1 descendo aqui. Então ela está com sintomatologia de S1 à esquerda, né? Sim. Então, vamos descer ali, que ela não voltou para a internet. Aí, foi. A gente vê aqui, ó. A raiz de S1 que está descendo ali, ó, que é essa aqui, né? Bem aquela ali. Vou botar um pouquinho para cima. A gente vê ela aqui, ó. Estrangulada bem na saída. Bem na saída da dura. Porque tem aqui uma artrose articular. E essa raiz de S1, né, Edu? Vai descer para sair em S1, S2. Essa é aqui, essa é a raiz descendente de S1. Aqui, bota aqui do lado de cá. Ela desce aqui, ó, passa aqui, estrangulada, e desce aqui em S1, ó. S1, Perfeito. S2. É isso aí. Desce aqui. Vamos lá. A nossa intenção aqui é liberar essa parte de trás aqui do ligamento amarelo, né, que tem uma hipertrofia degenerativa. Aqui, né, vamos liberar aqui esse ligamento amarelo, tirar um pouquinho do processo articular e liberar a raiz descendente. Esse é o planejamento número 1. Número 2. Agora, em L4, L5, ela tem outra surpresa para a gente, né? Sim. Tem uma compressão de L4 aí, tem uma diminuição de força muscular. Lado esquerdo também, não? Lado esquerdo também. Então, vamos aqui à esquerda, olha. Aqui à esquerda, raiz de L4. Né? Aqui, ó. O gânglio dela aqui, tá vendo? A raiz de L4 aqui, ó. O gânglio de L4 é essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Vou ampliar um pouquinho para vocês verem melhor. Você vê aqui a ponta da SAP encostando nele. A SAP é o processo articular, que a gente sempre fala, né? Aqui, ó, ponta da SAP e um pedacinho de ligamento amarelo, tocando na raiz de L4, né? L4 é o que é onde? Face anterior da coxa. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui a ponta da SAP. Vou ampliar para vocês verem bem, ó. A pontinha do processo articular, tá vendo? Toca naquela bolinha, né? Que é a raiz de L4, em que a gente chama o recesso, na região do recesso, processo articular. Aqui, ó. Olha lá, tocando a raiz, isso é o que justifica a sintomatologia para a região anterior de L4. É o único lugar que tem uma compressão de L4, né? Então, já estamos ali do lado esquerdo mesmo. Então, na verdade, vão ser duas vias de acesso, né? Para pegar esse L4 aqui, vai ser uma via de acesso transforaminal, para tirar esse processo articular e parte do ligamento amarelo. Em L5S1, vai ser para descomprimir a raiz de S1. Vamos começar com esse de baixo, né, Edu? Sim, vamos começar aqui, descomprimir essa raiz aqui, tirando esse ligamento amarelo aqui. E depois a gente vai para de cima. Então, vamos começar pela interlaminar e depois transforaminal. Acabamos de ver a ressonância magnética, né? São dois acessos. Vamos começar pela L5S1, que é essa aqui, né? É uma via de acesso interlaminar. Vamos entrar nesse sentido aqui da vertical, né? Vamos chegar entre a lâmina de L5 e S1, do lado esquerdo, ok? Para descomprimir a raiz descendente de S1, que vai sair mais lá embaixo. Então, como a raiz descendente está no processo articular e a região ali bem na nível do recesso lateral, vamos entrar esse acesso aqui. E para descomprimir a raiz de L4, é um segundo acesso, em que nós vamos entrar aqui a 10 centímetros, pela via transforaminal, por aqui, ó. Transforaminal. Foi o que nós medimos na ressonância. Lembra nosso reloginho? Meio-dia, 6 horas, 3 horas e 9 horas. Que raiz é essa aqui que está descendo? Raiz descendente de L5, não poderia ser outro nome. E essa raiz aqui é a raiz emergente de L4. O objetivo é descomprimir a L4. Você lembra da ressonância magnética? Vamos entrar pela via transforaminal, vamos chegar exatamente aqui, olha, na região axilar, entrando a 10 centímetros da linha do plano sagital mediano. Vamos entrar aqui com uma angulação, que é o nosso ângulo de ataque, para chegarmos lá no forame de L4, L5. Ok? Bem, então, aqui nós estamos
a nível de L5-S1, né? Fazia via interlaminar, né? Vamos começar pela interlaminar, porque a sintomatologia maior é de S1 e menor de L4. A gente sempre deve começar pela maior sintomatologia, porque, em alguns casos, nosso planejamento são 2 níveis, interlaminar e transforaminal, mas se por acaso nós demorarmos muito na via interlaminar, por um motivo qualquer, nós abortaremos a transforaminal. E a gente sempre aconselha os colegas que planejam 2 vias diferentes, comece sempre pela pior sintomatologia, depois pela menor sintomatologia. E é muito importante o tempo de cirurgia, né? Para aqueles menos experientes, deve ficar apenas com um acesso, ok? Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso. Então, onde é que nós estamos? Espaço interlaminar, né? Na parte de baixo, aquele Vzinho é 6 horas, lá em cima no teto, meio-dia, à direita, 3 horas, à esquerda, 9 horas. À esquerda, 9 horas a cabeça e às 3 horas, na parte à direita, é o pé. Nós estamos exatamente limpando os processos articulares. Estamos limpando aqui o processo articular. E nós vemos aqui na base o processo articular, a lâmina, ligamento amarelo, ou seja, a dura mater está sendo protegida no centro da tela pelo ligamento amarelo. Então, nesse momento da cirurgia, a gente vai limpando, vai cauterizando, né? Vai identificando as estruturas anatômicas para o cirurgião, de maneira que, para termos a certeza absoluta de todo o contorno do ligamento amarelo. Depois, nós vamos começar a retirar a parte óssea e o ligamento amarelo vai sempre defender a dura mater. A gente vai deixando ele para depois, porque qualquer coisa que aconteça, o ligamento amarelo está protegendo as estruturas neurais. Vamos agora aqui, onde é que nós estamos, né? Vamos falar sobre anatomia. Bota o dedinho aqui em cima. Bem, no vídeo anterior, né, vocês estavam com o processo articular aqui, vou botar a posição anatômica aqui, ó. Processo articular, isso aqui é ligamento amarelo, isso aqui é 3 horas, que é o pé, né? Lâmina, 3 horas é o pé. Lá em cima, 9 horas é a cabeça, né? Então, nós retiramos o processo articular, que estava aqui, olha, o processo articular recobria essa raiz que está descendo aqui, olha, raiz descendente de S1. Essa raiz, ela vai emergir em S1, S2. Nós estamos no espaço L5, S1. Então, aqui nós temos a dura mater aqui, dura mater, né? E aqui nós temos a raiz descendente de S1, e aqui nós temos a axila entre a dura mater e a raiz de S1. Aí você está mostrando aí, Renato, o gânglio, a única raiz que tem um gânglio dentro o gânglio, né? Canal é S1. E o que é o gânglio? O gânglio nada mais é do que o corpo, é o corpo do primeiro neurônio, né? Fica todo aqui dentro, por isso que ele é mais larguinho. Todas as células desse neurônio ficam aqui, e ela engrossa e fica o gânglio, né? E a raiz está descendo aqui. Como a sintomatologia da paciente era mais na raiz de S1 à esquerda, nós retiramos o recesso lateral, que é parte do processo articular, para liberarmos a raiz. Olha como é que ela aqui está mais vermelhinha, tá vendo? Tem uma tonalidade um pouco diferente, era o lugar onde ela estava sendo comprimida. Cauterizamos todas as veias. Onde é que está o disco? O disco está aqui, ó. O disco é essa bolinha mais esbranquiçada aqui embaixo, está o disco intervertebral. Não tem hérnia, não vamos mexer nesse disco, né? E como ela tinha alguma sintomatologia do lado direito, nós já retiramos parte do processo articular da lâmina, que é isso aqui, né? E fomos lá para o lado direito, para descomprimirmos o recesso lateral à direita, né? Vamos atravessar agora. Vamos começar a atravessar, vamos tirar um pouco mais essa lâmina daqui para liberarmos a raiz de S1. E a gente sempre fala aqui, a nossa intenção são 2 acessos, em L5, S1 e L4, L5. E sempre a gente chama atenção para o tempo de cirurgia, né? Se tivermos um tempo bom, a gente avança. Isso porque nas pessoas que não estão assim muito no dia a dia da endoscopia, a gente sempre aconselha a não adiantar, não realizar cirurgias muito longas. Às vezes é melhor fazer um procedimento em 2 tempos do que o médico se aventurar, né? Segura aí, seguro? Do que o médico se aventurar em querer a excelência. Muitas das vezes a excelência é inimigo do bom. Por isso sempre avisamos ao paciente, olha, nós vamos tentar fazer 2 níveis diferentes, mas se não der, vamos fazer um e depois faz o outro, né? Então, estamos aqui do lado direito do paciente, já cauterizando
as veias que estão por aí, para mantermos uma cirurgia mais limpa, né, com menos sangramento, para identificarmos melhor as estruturas anatômicas. Bem, aqui temos com a raiz, finalizamos o procedimento a nível de L5-S1. Isso aqui é a raiz GS1 do lado esquerdo, completamente livre. Isso aqui, a parte central, é a dura mater, né? Retirado do arco posterior. E lá embaixo, aqui embaixo, lá do outro lado, já está liberado aqui o ligamento amarelo no teto do nosso acesso. E esse espaço entre o teto e a dura mater é o recesso lateral que já foi aberto, nós abrimos por baixo dele. Entendeu? Lá dentro da raiz GS1, que nós já vimos, ela está individualizada. Não estava comprimido, não tinha muita sintomatologia. A nossa obrigação, objetivo maior em L5-S1 foi a descompressão dessa raiz aqui de baixo, da raiz descendente de S1. A compressão dela era mais para o ligamento amarelo. Nós tiramos tudo. Então, com isso, a gente finaliza o nosso acesso em L5-S1. Vamos agora para a região foraminal de L4, L5, com uma outra ótica. Essa ótica que está sendo aqui é a ótica de degenerativo. Mostra aqui, Bruno. Aqui, a largura da ótica, tá vendo? É uma ótica mais grossa, né? Uma ótica bem grossa, né? A transforaminal é uma ótica bem mais estreita. Tem a trans, olha a diferença das duas, tá vendo? Isso aqui é a degenerativa e essa daqui é a transforaminal. Ok? Em L4, L5 que a gente vai chegar agora, daqui a pouquinho a gente mostra a vocês. Estamos agora dentro do forame, né? Isso aqui é o forame, isso tudo aqui é o forame, ó. Isso aqui a parte de baixo aqui é o forame. Estamos na entrada do forame. Levanta um pouquinho. Então, isso aqui é o processo articular, onde é que a ponta daquele fio bateu, né? Então, esse processo articular, que aqui dentro, bem nesse cantinho aqui, olha, à esquerda, a gente sabe que a raiz é essa aqui, ó. Essa aqui é a raiz. Observa que a relação anatômica da ponta da SAP com a raiz espinhal, tá vendo? E essa compressão da ponta do processo articular com o nervo é que determina a sintomatologia na face anterior da coxa. Esse nervo aqui é nervo de L4. E esse processo articular, nós vamos retirar a pontinha dele para liberarmos a descida da raiz de mais ou menos 9 horas para 6 horas. Viu como é que esse relógio é importante? O cirurgião tem na cabeça, o médico tem na cabeça o horário. Então, eu sei que de 9 horas a 6 horas, nesse sentido aqui, está a raiz de L4. Se por acaso eu quisesse enxergar a raiz descendente de L5, estaria de 9 horas para 3 horas, por detrás desse processo articular. Entendeu? É sempre assim. A raiz emergente nasce sempre de 9 para 6 e a raiz descendente vai sempre de 9 para 3 horas. Isso do lado esquerdo. Do lado direito é o contrário, vai de 3 para 9 horas. Entendeu? Então, estamos retirando a pontinha da SAP, ou a pontinha do processo articular da vértebra de L5, região superior. Então, aqui, olha, retiramos o processo articular. Lembra que a gente falou que a raiz vai de 9 para 6 horas? Olha a raiz aqui, ó, de 9 para a raiz de L4. Vendo? Tiramos a ponta desse osso branco aqui, olha, que estava comprimindo a raiz aqui. Olha como é que ela está bem vermelha aqui nessa região da axila, tá vendo? Acabamos de descomprimir, então, a raiz de L4, retirando a ponta do processo articular superior de L5, conhecida também como outro nome de SAP. Ponta da SAP. Ponta da SAP. Né? Com isso, terminamos o procedimento. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, entre em contato com as nossas mídias sociais. E sempre um parêntese. É fundamental na cirurgia endoscópica que você tenha um bom material para que o cirurgião enxergue com qualidade as estruturas anatômicas. Né? Estamos aqui com um sangramentozinho que facilmente vai ser dominado porque nós estamos enxergando de onde é que ele vem. Ele vem lá de 11 horas, tá vendo? O sangramento vem de 11 horas. Controlou isso, finalizamos o procedimento.